Olá, boa noite. O Supremo decide que liberdade religiosa dá direito a recusar procedimentos médicos. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do STF deve ser aplicado em outros casos. Supremo Tribunal Federal vai lançar plataforma com ações em favor do meio ambiente. Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, pede celeridade na investigação dos casos de violência nos debates eleitorais. Ministério Público Federal denuncia 16 pessoas por tráfico de drogas e fraudes em operações com moedas estrangeiras. E a STJ decide que distribuição de royalties de petróleo e gás natural depende da origem do produto. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 25 de setembro, começa agora. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, vai pedir celeridade na investigação dos casos de violência que vem acontecendo nos debates eleitorais em São Paulo. Isso aconteceu na abertura da sessão plenária da Corte. Veja na reportagem de Carolina Chaves. No último debate que ocorreu no início da semana, um assessor do candidato do PRTB, Pablo Marçal, à prefeitura da cidade de São Paulo, bateu no marqueteiro do concorrente Ricardo Nunes, do MDB. A violência ocorreu depois que Marçal foi expulso do debate após ser advertido várias vezes por ter violado as regras. Uma semana antes, em um outro debate na televisão, o candidato Pablo Marçal foi agredido fisicamente pelo concorrente José Luiz da Atena, do PSDB. Cenas como essas que acenderam o alerta do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, pediu celeridade nas investigações e punição da violência com motivação política. Estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação, que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Todas as condutas violentas que constituam infrações eleitorais ou crimes serão investigadas, seus agentes processados com prioridade, urgência qualificada, para que a eles seja aplicada a lei. A ministra ainda exigiu respeito à cidadania brasileira e que os próximos debates não se repitam atitudes que ofendam a civilidade democrática. Democracia exige respeito e humanidade impõe confiança. E não se confia em quem não tem compostura e modos para conviver. Eleição é um processo de multiplicação de ideias e propostas de candidatos, não de divisão de raivas mal resolvidas. Violências têm sido repetidas como atitudes que não podem ser aceitas. Na ocasião, a ministra lançou a campanha do TSE pela democracia com todas as diferenças, para lembrar a importância da união e respeito a quem pensa diferente. Porque quando a democracia vence, todos vencem. E a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho vão atuar de forma mais integrada no combate ao assédio eleitoral. Quem traz os detalhes é Samanta Flor. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O objetivo? Dar prioridade aos casos de assédio eleitoral nas relações de trabalho. O acordo foi assinado a 12 dias do primeiro turno das eleições municipais e prevê o compartilhamento de informações das ações judiciais. Na solenidade, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, reforçou que é preciso dar uma resposta à sociedade para evitar que empregadores tentem interferir no voto de funcionários. A ausência de uma resposta eficaz faz com que haja, eu imagino, uma tendência maior a se repetirem esses atos, de fazer com que as relações de trabalho sejam limpas e, principalmente no período eleitoral, que elas não sejam comprometidas, contaminadas por este processo, por esse tipo de atuação
que é ilegítima, que é ilícita e que é extremamente nefasta para o processo eleitoral, mas especialmente para as relações de trabalho. Todas as informações serão compartilhadas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o sigilo dos dados sensíveis será mantido. E as pessoas precisam se acostumar com essa noção, que a subordinação econômica, a dependência econômica não lhes dá o direito de interferir na liberdade de escolha assegurada pela Constituição a todos os cidadãos e a todas as cidadãs. Só uma correção, essa reportagem foi de Mariana Fabre. Essa iniciativa se soma ao acordo assinado no último dia 12 entre o TSE e o MPT para combater o assédio eleitoral no trabalho durante o período das eleições municipais de 2024. O Congresso Nacional promulgou uma emenda à Constituição que muda o processo eleitoral dos órgãos de direção dos Tribunais de Justiça dos Estados. A repórter Manuela Borges tem as informações. A emenda foi promulgada em sessão solene no Congresso Nacional. O texto determina que a eleição para cargos de direção seja feita entre os membros do Tribunal Pleno por voto direto e secreto. A nova norma vale para cortes com 170 ou mais desembargadores em exercício, como os tribunais de São Paulo e Rio de Janeiro. Serão eleitos os candidatos que tiverem maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos votos. O mandato para o cargo de direção será de 2 anos, podendo ter apenas uma recondução sucessiva. Os cargos de liderança, como presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça, são responsáveis pela gestão e direção das atividades judiciais e administrativas, além de garantir o bom funcionamento dos tribunais. As cortes estaduais são as instâncias máximas de cada unidade da federação e responsáveis pela aplicação das leis estaduais e federais. A distribuição de royalties pela exploração de petróleo e gás natural depende da origem do produto. Esse é o entendimento da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça e quem traz os detalhes é Michele Chiapa. As empresas de petróleo e gás natural pagam à União uma compensação financeira pela exploração de matéria-prima, os chamados royalties. A Lei 9.478 de 1997 dispõe sobre a política energética nacional. O artigo 21 determina que todos os direitos de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei. A lei também determina a divisão do valor arrecadado com os royalties entre estados e municípios e foi citada na primeira turma do STJ em julgamento de um recurso especial envolvendo a cidade de Bilac, em São Paulo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o pagamento ao município pela instalação de uma estação terrestre de transferência de gás natural de origem boliviana. Para o TRF, a compensação financeira independeria do local da procedência do gás. A Agência Nacional de Petróleo, ANP, recorreu ao STJ por considerar o pagamento indevido, pois, no caso, o gás natural não é bem da União, mas da Bolívia. O relator na primeira turma, ministro Paulo Sérgio Domingues, ressaltou o precedente da turma no sentido de que os municípios que movimentam gás natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties da lavra marítima quando não realizam diretamente essa exploração. Durante o julgamento, o relator também apontou que a exploração fora do território nacional não é fato gerador de royalties para o país, ou seja, não há valores de repasse provenientes da produção petrolífera no exterior, que enseja a pretensão de municípios brasileiros de recebimento de royalties. Os demais ministros seguiram o voto do relator e a turma reformou o acórdão do TRF, reafirmando a jurisprudência do STJ de que a distribuição de royalties pela exploração de petróleo e de gás natural depende da origem do produto. O Supremo decidiu que a liberdade religiosa dá direito a recusar procedimentos médicos. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do STF deverá ser aplicado em outros casos. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes.
A partir desse entendimento do Supremo, os ministros decidiram que os pacientes testemunhas de Jeová podem recusar procedimentos médicos que envolvem transfusões de sangue. A manifestação de vontade deve ser expressa, feita por um paciente maior de idade, capaz e em condições de discernimento. A manifestação de vontade vale para cada pessoa e não é transferível. Se o paciente não puder se manifestar, vale orientação já antecipada. Em casos de filhos menores de idade, os pais não podem pedir o tratamento médico. Nessas situações, deve prevalecer o princípio do melhor interesse para a saúde e a vida da criança e do adolescente. Também ficou decidido que, havendo a possibilidade de tratamento alternativo à transfusão de sangue no SUS, é dever do Estado garantir que o paciente testemunha de Jeová tenha acesso a esse procedimento, inclusive com custeio de eventual transporte e estadia em outro estado, desde que não seja um custo desproporcional. Esse tema chegou ao Supremo por meio de 2 recursos. No primeiro caso, uma mulher não aceitou transfusão de sangue durante uma cirurgia cardíaca e a unidade de saúde não realizou o procedimento. Ela recorreu, argumentando que a exigência de consentimento violava a sua dignidade e direito à saúde. No segundo caso, um homem pediu à Justiça o custeio de uma cirurgia ortopédica pelo SUS sem transfusão de sangue, além do pagamento integral dos gastos com o tratamento. Ambos os processos tratam de testemunhas de Jeová. Os casos foram relatados pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Sendo a declaração válida, existe esse direito, que inclusive consta de documentos internacionais, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco de 2005, segundo a qual qualquer intervenção médica deve ser realizada com consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo, que pode revogá-lo a qualquer tempo. O que se sustenta é que o direito à vida digna parte do pressuposto de que um adulto capaz e consciente pode dirigir suas ações e condutas de acordo com suas convicções religiosas, a significar que mesmo naquelas determinadas situações nas quais atuar de acordo com a fé professada põe circunstancialmente em risco a própria vida, subsiste o direito de escolha quanto à submissão ou não a determinado tratamento de saúde. A manifestação da vontade do paciente adulto deve ser consciente e informada, sendo admissível a sua declaração por escrito em diretivas antecipadas de vontade. Os demais ministros seguiram os votos dos relatores. O Estado não pode ser subserviente, mas o Estado não pode impor a sua vontade contra os dogmas religiosos de determinada pessoa. E aí, presidente, nesse caso, me parece que não há dúvidas, fazendo de forma bem resumida, não há dúvidas de que o Estado não poderia impor às pessoas que professam a crença de testemunha de Jeová, impor uma transfusão de sangue, desde que, obviamente, a pessoa seja capaz, maior e capaz. Também faço a ressalva que Vossa Excelência já fez, quanto a crianças ou aqueles que não estejam em condições de fazer as escolhas, como nós temos no caso de doação de órgãos, que foi hoje mencionado pelo ministro Alexandre, ela é prévia, evidentemente, e, portanto, aqui também nós temos que, se a pessoa se tornar ou estiver em situação de incapacidade para exprimir sua escolha, mas que tiver previamente feito, eu acho que vale, como foi posto. Assim, o plenário, por unanimidade, decidiu que a liberdade religiosa dá direito a recusar procedimentos médicos. No recurso extraordinário 979742 da minha relatoria, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso extraordinário, sendo aprovada a tese proposta. E no recurso extraordinário 1.212.272, do ministro Gilmar Mendes, foi julgado prejudicado. Portanto, uma vez mais,
reafirmada a posição deste Supremo em favor da liberdade religiosa e compatibilizando-a com o direito à saúde e o direito à vida. Essa questão tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do Supremo deverá ser aplicado em outros casos. O Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência urgente para solucionar o conflito envolvendo a demarcação de terra indígena em Mato Grosso do Sul, diante de confrontos e mortes recentes na região. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A abertura de negociações no Supremo Tribunal Federal foi um pedido da União. O conflito na cidade de Antônio João, em Mato Grosso do Sul, já provocou a morte de um dos indígenas do povo Guarani Kaiowá. O impasse fundiário na região se arrasta desde 2005, quando um decreto presidencial declarou a área de posse permanente indígena. Mas um grupo de pecuaristas e agricultores questiona isso no Supremo. A disputa envolve mais de 9.000 hectares de terras, área de fronteira com o Paraguai. No mandado de segurança ao STF, os produtores rurais alegam que a terra está em posse de pessoas não indígenas há mais de 150 anos, quando passou a pertencer ao território brasileiro por força de um tratado de paz firmado naquela época. Eles pedem que o Supremo anule o decreto presidencial suspenso por liminar concedida pela Suprema Corte. O Bosque do Supremo Tribunal Federal vai ganhar mais de 5.000 novas árvores. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Viviane Novaes. Uma área de 10.000 metros quadrados, do tamanho de um campo de futebol. O bosque fica ao lado da sede da Suprema Corte em Brasília. Foi projetado para ser um espaço de convivência e contemplação com espécies típicas do Cerrado. Agora o bosque vai ganhar mais de 5.000 novas árvores, todas elas nativas da região, como angico, mogno, pequi, jatobá do Cerrado e sapucaia. Nesta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou um protocolo de intenções com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o presidente da Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil, Fernando Leite. Foi apresentado um mapa da área do bosque com a projeção dos pontos onde as mudas vão ser plantadas. O ministro falou sobre a importância da iniciativa no momento em que o país enfrenta problemas climáticos. No Brasil, temos seca na Amazônia, tivemos as inundações no Rio Grande do Sul e temos os incêndios no Pantanal. Portanto, vivemos um momento em que a natureza está dando todos os tipos de alerta. O presidente do STF lembrou que o tribunal vem tomando várias medidas para cuidar do meio ambiente. A providência que nós estamos tomando aqui faz parte de um conjunto de iniciativas que temos tido aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós fomos do pequeno ao grande, governador. Nós começamos abolindo as garrafas plásticas, estamos tentando educar as pessoas para a reciclagem do lixo, contratamos uma empresa para fazer um inventário das nossas emissões de carbono para, em seguida, tomarmos as providências de redução e já nos antecipamos quanto às compensações necessárias. E também, com o seu governo, temos um acordo de cooperação técnica para a utilização de energia fotovoltaica. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente deve, pelo menos, conseguir mudar o mundo à nossa volta. O Supremo Tribunal Federal vai lançar nesta sexta-feira o painel de sustentabilidade, uma plataforma que reúne diversos dados sobre os projetos e as ações do tribunal que buscam reduzir os impactos negativos das atividades no meio ambiente. A ação faz parte do programa STF Mais Sustentável. Confira os detalhes. O usuário que acessar o painel vai poder navegar por 5 seções: água, água envasada, energia, impressão, impressoras e papel. Em cada um desses tópicos há uma breve explicação sobre o tema, com a descrição de como o Supremo Tribunal Federal faz a gestão desses recursos. Há também o detalhamento das metas de redução de consumo de cada um deles pelo STF, as ações adotadas e dados estatísticos com o histórico anual dos números registrados na Corte nessas 5 áreas. E outros segmentos serão acrescentados a cada mês, como capacitação em sustentabilidade e consumo de combustível. As ações de sustentabilidade ambiental do programa STF Mais Sustentável têm como objetivo reduzir os impactos negativos da atividade do tribunal no meio ambiente,
a partir da redução do consumo, do reaproveitamento e da reciclagem de materiais, além da redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa. O Tribunal Superior do Trabalho doou ao governo do Distrito Federal 880 monitores de vídeo e 340 microcomputadores. O termo de doação foi assinado nesta quarta-feira pelo presidente do TST, ministro Lélio Bens Correia, e pelo governador do DF, Ibanez Rocha. Repórter Samanta Flor. A ação contribui com a promoção e a inclusão digital de crianças, adolescentes e pessoas da terceira idade em áreas de vulnerabilidade social. Ao longo desses 2 anos do nosso mandato aqui no tribunal, essa parceria tem sido uma constante e para muita honra do nosso tribunal, que é o Tribunal da Justiça Social. Esse ato, muito mais do que a doação dos equipamentos, ele simboliza essa comunhão de interesse no sentido de levar à população do Distrito Federal uma condição melhor de atendimento, sobretudo no que diz respeito à inclusão digital, especialmente dos jovens, mas também da população de faixa etária mais elevada. Para o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes, a parceria contribui com a capacitação profissional. Para nós é uma alegria muito grande poder contar com essa parceria do Tribunal Superior do Trabalho. Não é a primeira vez que eles fazem doação para o governo do Distrito Federal e a gente vai continuar trabalhando juntos para poder melhorar a capacitação e a vida desses estudantes que tanto precisam de acesso à informação, tanto precisam de crescimento profissional e precisam ganhar independência nas suas vidas. 3 termos foram assinados durante a cerimônia de doação. O GDF recebeu 660 monitores de vídeo e 330 microcomputadores. A Secretaria de Estado e Justiça e Cidadania foi contemplada com 200 monitores de vídeo e o Museu da Memória Candanga recebeu 20 monitores de vídeo e 10 microcomputadores. A Secretaria de Justiça possui 5 equipamentos públicos, 3 na Ceilândia, 1 no Recanto das Emas e 1 no Itapuã, que atende 5.000 alunos no contraturno escolar. A gente faz o acompanhamento nutricional, pedagógico e a gente quer usar esses computadores, assim como os demais que nós já recebemos de doação aqui do tribunal, para poder fazer essa inclusão digital dessas crianças que estão no contraturno escolar e precisam ter oportunidade do ponto de partida. Os equipamentos servem, obviamente, como infraestrutura tecnológica, mas servem para trilhar o caminho da inclusão digital através das novas carreiras. Há um dado muito importante, uma demanda real, o mapa do trabalho da CNI aponta que há uma lacuna de 20.000 vagas da área de tecnologia até 2025 no Distrito Federal. E esses programas de inclusão digital, tenho certeza eu, darão conta de grande parte dessas vagas, seja para a terceira idade, seja para jovens em situação de vulnerabilidade. Os equipamentos serão destinados ao Museu Vivo da Memória Candanga, que fica ali na região entre o Núcleo Bandeirante e Candangolândia. Então a gente está muito feliz de receber. Todos esses equipamentos vão ser de grande valia para a comunidade. Tem vários projetos que são relacionados, que atingem toda a população do Distrito Federal, em especial aquelas 2 RAs, e vão ser muito bem utilizados. No próximo bloco, a gente fala sobre uma mega operação da Polícia Federal contra abuso sexual de crianças e adolescentes. O Ministério Público Federal denuncia 16 pessoas por tráfico de drogas e fraude em operações com moedas estrangeiras. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que a inteligência artificial pode dar a agilidade que o judiciário precisa para prestar um serviço melhor à sociedade. Ele alertou, no entanto, que a ferramenta precisa ser usada com controle. O ministro participou da abertura de uma audiência pública no CNJ que debate a aplicação da tecnologia na justiça brasileira. Repórter Manuela Borges acompanhou e tem os detalhes. Durante o encontro foi apresentada uma pesquisa inédita do Conselho Nacional de Justiça que investigou como magistrados e servidores avaliam o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Quase 1.700 juízes e mais de 16.000 servidores
responderam a um questionário online enviado a todos os tribunais do país entre maio e julho desse ano. A pesquisa identificou que quase metade dos entrevistados já teve algum tipo de experiência com o uso de inteligências artificiais. A maioria acredita que a ferramenta tem boa utilidade para as atividades profissionais. Sobre capacitação, a resposta foi praticamente unânime. Mais de 90% querem receber treinamento sobre como usar a inteligência artificial no trabalho. Entre as dificuldades e limitações relatadas nessa pesquisa pelos juízes e servidores dos tribunais estão a falta de familiaridade com o sistema de inteligência artificial, a baixa segurança nos resultados e a preocupação com a licitude e ética no uso dessas ferramentas. De acordo com o professor da Universidade de São Paulo, Juliano Souza Maranhão, que coordenou a pesquisa do CNJ, ainda há incerteza sobre o impacto do uso da inteligência artificial. Apesar da crença na utilidade das ferramentas, o interesse em capacitação, é que há uma preocupação entre a maioria sobre impactos sociais e a preservação das relações humanas no ambiente de trabalho, né? Há ainda um pedido e uma solicitação para que haja uma adaptação gradual, que reforça a necessidade de treinamento, as inovações tecnológicas, né, com programas de capacitação e valorização dos servidores. Os participantes da audiência pública vão discutir até sexta-feira contribuições para regulamentar esse tipo de ferramenta na justiça brasileira. O coordenador dos trabalhos, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, defende políticas públicas de governança para garantir o uso efetivo da inovação no judiciário. Nós vamos centralizar as ferramentas que os magistrados e servidores poderão usar naquelas que o tribunal eventualmente oferecer. Nós vamos criar uma lista de ferramentas autorizadas pelo CNJ para que funcionem nacionalmente. Nós vamos incorporar, treinar, adaptar uma ferramenta para o judiciário, disponibilizá-la via CNJ no país inteiro, uma mesma ferramenta. Enfim, tem vários caminhos. Ou vamos simplesmente liberar, né, e cada um usa o software que quiser, assina o software que quiser, claro, com as preocupações que nós teremos que ter, né, quanto à proteção de dados e à própria qualidade do resultado. Enfim, é um debate que vai certamente permear os próximos 3 dias. A ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral, lembrou que o Brasil já produz tecnologia e inovações e que agora é preciso democratizar o acesso a essas ferramentas num país tão desigual. Quando nós falamos de futuro, parece que esse caminhar da evolução tecnológica é sempre para frente. E quando nós falamos da tecnologia aplicada à vida numa sociedade como a brasileira, nós vamos ver que ainda vamos ter que falar de passado, de um passado que não passou. Esse passado que revela essa exclusão, a desigualdade sistemática e que nós vamos ter que tratar também aqui quando falamos desse tema tão rico, tão importante, e que busca essa regulagem do uso da inteligência artificial. O presidente da Suprema Corte do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, comparou a inteligência artificial às grandes inovações que transformaram a humanidade. Ele alertou que se a tecnologia traz avanços de um lado, de outro pode comprometer as garantias individuais, mas defendeu o mecanismo como forma de trazer a celeridade que o judiciário precisa para atender a uma demanda cada vez mais crescente. Barroso lembrou que o sistema eletrônico das ações já reduziu em mais de 30% o tempo de julgamento dos processos. O volume que nós temos de processos no Brasil, nós não podemos abrir mão de utilizar a inteligência artificial. Um dos meus esforços na presidência do Supremo e do CNJ é diminuir o tempo de tramitação dos processos no Brasil, que é, em média, 3 anos e 8 meses. Nós temos que reduzir isso. O judiciário é serviço público, nós temos que ser capazes de prestar um serviço melhor. E para prestarmos um serviço melhor no volume que a gente tem que lidar, só com inteligência artificial. Nós ainda não conseguimos totalmente superar essa dualidade que hoje se coloca perante todo o mundo, que é a regulação das plataformas digitais, e já estamos lidando com um novo problema potencialmente mais complexo, para bem e para mal, que é a inteligência artificial,
que é basicamente, para falar de uma forma simples, são programas de computador que transferem, para computadores capacidades humanas. Termina na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, o prazo para preenchimento dos formulários da pesquisa sobre equipes multidisciplinares no Judiciário. A partir desse levantamento, o Conselho Nacional de Justiça vai ter um diagnóstico dos profissionais que trabalham com processos que envolvam crianças e adolescentes. Além de conhecer o número de funcionários, como psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, a pesquisa também vai fornecer informações sobre o vínculo trabalhista deles, se são servidores, peritos, contratados por processo ou terceirizados. Com os dados em mãos, será possível aprimorar o atendimento especializado nas unidades judiciárias. Devem responder o questionário profissionais que atuam nas justiças estaduais, federal e trabalhista. A Polícia Federal prendeu 60 pessoas em flagrante em várias cidades do país. Elas são suspeitas de armazenar e compartilhar material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uma vítima também foi resgatada. A mega operação da PF continua em ação. A Polícia Federal cumpriu 140 mandados de busca e apreensão em todo o país. A Operação Terabyte investiga suspeitos que agem principalmente na internet para armazenar e compartilhar material de abuso sexual de crianças e adolescentes. 750 policiais federais e civis vasculharam casas e apartamentos e apreenderam câmeras de vídeo, computadores e celulares. Um dos presos é um homem de Campinas, em São Paulo. Ele confessou que faz parte de um grupo que troca imagens de pornografia. Só na casa dele, os policiais encontraram quase 1.200 vídeos. Desde dezembro do ano passado, o setor de capturas da Polícia Federal já cumpriu 1.291 mandados de prisão que estavam pendentes. Em Brasília, um sargento da Força Aérea Brasileira de 38 anos também foi preso. Ele foi encontrado num apartamento com mais de 5.000 arquivos de pedofilia. A Polícia Federal alerta os pais sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico para protegê-los dos abusos sexuais. O Ministério Público Federal denunciou 16 pessoas ligadas ao tráfico de drogas e fraudes em operações de câmbio de moedas internacionais em vários estados brasileiros. Confira as informações com Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal apresentou à Justiça denúncia contra 16 pessoas por organização criminosa, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. De acordo com as provas colhidas pelo MPF, há quase 10 anos, os envolvidos movimentavam o dinheiro do tráfico de drogas em operações de câmbio ilegais, em vários estados como Mato Grosso, Bahia e Paraná. Em uma única operação, o grupo movimentou mais de 50 milhões de reais. Além das penas de reclusão, os procuradores pedem que todos paguem indenizações e multas pelas práticas criminosas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.